Então, queria já apresentar, aqui o tempo é bem curto, né? É uma mesa de 1h15, 4 pessoas, o tema é instigante, certamente terão aí questões, vamos tentar então dar esse tempo para a discussão, que também acho super importante, né? Então, eu vou apresentar rapidamente a mesa para já passar para as falas, né? Então, queria também dizer que, para mim, mesmo também como mediador e dividir uma mesa com vocês, é um super prazer, tá? Admiro o trabalho, então estou muito animado aí para a discussão. Primeiro, apresentar minha colega Thaisa Palhares, que é professora de Estética do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Possui graduação, mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e realiza estudos nas áreas de Estética e Artes Visuais, com ênfase na pesquisa sobre a fundamentação da obra de arte desde a modernidade. Em seguida, vamos ouvir Beatriz Azevedo, que é poeta, compositora, multiartista, atua em música, teatro, audiovisual, atualmente está morando em Nova York, onde é Visiting Scholar na Tisch Arts da New York University, é doutora em artes cênicas e mestre em literatura comparada pela USP, pesquisadora de pós-doutorado na Unicamp, estudou música na Main College of Music em New York e dramaturgia na Sala Beckett em Barcelona. É autora de Antropofagia, Palimpsesto Selvagem, que saiu pela COSAC Naif em 2016, e Transmatriarcado de Pindorama em Modernismos 1922-2022, que saiu esse ano pela Companhia das Letras. Em seguida, Pedro Duarte, que é professor do Departamento de PPG de Filosofia da PUC-Rio, jovem cientista do nosso estado da FAPESG e bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq. Ocupou no pós-doutorado a cátedra Fulbright de Estudos Brasileiros na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, e autor, entre outros, dos livros Tropicália e A Palavra Modernista, Vanguarda e Manifesto. É coautor, roteirista e curador da série TV Alegorias do Brasil, junto com o diretor Murilo Salles, que saiu no canal Curta em 2018. Então, sem mais delongas, por conta do tempo, já passo a palavra, então, para Thaís. Bom, boa tarde a todo mundo. Quero agradecer ao Felipe e à organização do Ampov para participar dessa mesa, dizer também que estou muito feliz com a presença de vocês e com os meus colegas aqui de mesa. Como a gente tem um tempo muito curto para falar, eu fiquei muito em dúvida do que fazer e, enfim, pode ser que fique um pouco genérico demais, mas é um pouco uma questão que eu lanço, algo que me toca há algum tempo, que eu venho pesquisando o modernismo, mas é fundamentalmente o modernismo nas artes visuais no Brasil, tá? E eu não vou conseguir passar o meu único slide, então desculpa, já peço desculpa para vocês. No final eu ia tentar fazer uma análise comparativa, mas vou contar com a imaginação de vocês, né? Para a gente, enfim, depois poder conversar mais. Então, não foram poucos os seminários, mesas redondas, exposições, livros e ensaios que buscaram fazer um balanço da Semana de Arte Moderna de 22 e, por tabela, né, o que a gente entende de modernismo no Brasil, nesse ano de seu centenário. Eu não pretendo aqui fazer um resumo dessa discussão, que foi muito intensa, principalmente no primeiro semestre, né? Agora acho que o pessoal já está meio cansado desse assunto, que infelizmente não consegui acompanhar como eu gostaria. A minha fala breve está baseada em alguns estudos e pesquisas que venho desenvolvendo ao longo dos anos sobre a arte moderna brasileira. Logo, pressupõe um olhar focado nas dinâmicas de formação e institucionalização da arte no Brasil e a sua recepção teórica, né, a sua posterior interpretação teórica. Em primeiro lugar, tal como eu vejo, os próprios termos moderno e modernismo, eles sempre estiveram em disputa no Brasil, aqui no Brasil e também no exterior, né? E se determinadas narrativas e explicações se tornaram hegemônicas, principalmente no período do pós-Segunda Guerra Mundial, o modernismo, entre aspas, em sua origem, comportou um número amplo de linguagens, experiências, estilos e discursos que levaram muitos pesquisadores, nos últimos anos, diríamos assim, nas últimas décadas, né? Isso é um movimento muito forte,
na história da arte, na literatura, de admitir a existência de diferentes modernismos no plural, né? Hoje em dia não se fala quase mais no modernismo singular, mas muito mais a ideia do modernismo no plural, inclusive com várias exposições sobre isso. Por isso, acredito que voltar ao estudo do passado, a análise das obras em si, do sistema cultural e de suas conexões sociais, ainda pode ser uma via poderosa de ampliação do debate em torno desse modernismo. Mais do que a análise conceitual engessada pela canonização do modernismo na categoria de grande arte, que foi o que aconteceu, né? Muito, obviamente não poder explicar esse movimento, mas essa canonização, né, do moderno que se deu no pós-guerra, né, que acabou virando um estilo universal, enfim, que foi institucionalizado, né? E isso aconteceu no exterior e aconteceu também no Brasil, né? Esse movimento de uma certa canonização de uma forma do modernismo, que eu também não vou poder me explicitar e aprofundar sobre o que foi essa canonização. Mas, enfim, aqui como em outras paragens, a definição de modernismo brasileiro, ela baseou-se numa versão seletiva do moderno que visava explicar a modernidade brasileira como um todo. Né? É certo que a base dessa seleção encontra-se no discurso propulsor dos intelectuais e artistas hoje atrelados à Semana de 22, a Semana de Arte Moderna. Então, meu intuito aqui é um pouco retomar em linhas gerais o que seria o programa dessa semana, segundo seu principal teórico, que é o Mário de Andrade. Gente, eu não vou retomar, isso é mentira, eu só vou fazer umas citações aqui no texto do Mário, mas é só sinalizando, né, o Mário como essa figura aí que acabou dando as linhas gerais de interpretação do que é o modernismo, né, e a sua crítica e posterior institucionalização, né, a própria institucionalização do discurso do Mário de Andrade, né. E também chamar a atenção, que é isso que eu queria um pouco, chamar a atenção para um caráter cindido e contraditório das experiências modernistas no seio daquele grupo que aparentemente era hegemônico. Tá? Então, mesmo esse grupo, por exemplo, um pouco a minha tese, que eu também acho que não vou poder mostrar o slide, mas vou citar os nomes aí. Eu acho que mesmo isso que a gente convencionou chamar de um certo modernismo hegemônico, existia já ali um caráter meio cindido, né? Inclusive entre grupos. Né? Então, por causa da brevidade do tempo, eu irei recorrer à própria leitura crítica que o Mário de Andrade faz do movimento, que virá a ser o primeiro balanço histórico sobre a semana. Né? O Mário foi a primeira pessoa que fez isso. A célebre conferência de 42, intitulada Movimento Modernista, tá? Que é uma conferência já do final da vida do Mário de Andrade, onde ele faz, então, esse balanço do modernismo e também um pouco já das linhas da certa canonização, né, historiográfica aí do modernismo. Então, o Andrade, nesse texto, né, então eu vou passar a citar, assim, referir esse texto agora, é um texto que vocês acham na internet facilmente, gente, PDF, né, o Movimento Modernista, para quem não lê, é um texto muito interessante. Andrade define, assim, um grupo que se encontrava em São Paulo, que ele chama daquela grande cidade provinciana, né? Então, como ele se refere a São Paulo, é uma grande província, né? Então ele mesmo vai auto-intitular ele e os seus colegas da semana, né, de um grupinho de intelectuais paulistas, mas com conexões na capital federal, no caso, no Rio de Janeiro. Sobretudo literatos que começam a se reunir desde o final dos anos 10, e que apresenta um descontentamento generalizado, então é um sentimento muito mais assim generalizado, em relação aos cânones e ao gosto artístico vigente, principalmente da própria burguesia que depois vai patrocinar a semana. Né? Eu também não vou poder me deter muito assim, o que seria esse gosto vigente que o Mário está se referindo. Então, é interessante a gente pensar, e o Mário sempre faz isso, né, que apesar do estopim para o momento que levaria a semana, teria sido o estopim que teria levado, né, esse grupo de amigos, né, intelectuais, que eram ainda desconhecidos, né, a pensar na organização da semana, se dá a partir, segundo o próprio Mário, da obra de dois artistas plásticos, né, que é Rita Malfatti e o Brecheret.
o Victor Brecheret, que o Mário faz questão sempre de reafirmar, né, essa importância que as artes visuais teve aí, né, para esse grupo aí, né, que começaram a se conhecer e se reunir em torno de se pensar uma semana. E que decidem, segundo o Mário, de uma maneira espontânea e informal, realizar uma semana de debates, que não é uma semana, foram 3 dias, como todo mundo sabe, né? Não existiu a semana, foram só 3 dias de debate, de concertos, exposições, leituras de poesia, e que teve o patrocínio do mecenas, escritor e cafeicultor Paulo Prado, né? Que era o grande mecenas da elite paulista. Bom, sobre esse legado modernista, né, nas palavras do Mário, ele vai dizer: o movimento modernista foi um pronunciador, ele foi um preparador e, em muitas partes, o criador de um espírito nacional. Algo também que ainda é muito genérico na época da semana. Né? É como se o movimento daqueles pré-modernistas, porque efetivamente o que se apresentou em termos de produção artística dos 3 dias da semana, hoje se debate muito que aquilo não era moderno ainda, né? Aquela produção ela não era moderna exatamente, tirando talvez a Anita Malfatti, que tinha um trabalho bastante já radical, assim, né? Mas era muito mais uma intenção, né? Era muito mais uma intenção de ser moderno, né? E hoje é algo isso que a crítica fala, né? Eles eram modernistas em formação, né? Eles são um pouco meio pré-modernistas. Elas eram obras que, segundo Aracy Amaral, que é uma historiadora importante da Semana de Arte de 22, ela vai dizer que eram intenções de modernidade mais do que uma modernidade propriamente dita, né? Então, é como se, nas palavras do Mário, esse espírito, né, nacional tivesse catalisado algo que estava no ar, uma força fatal, é isso que o Mário diz, que exigia a remodelação da inteligência nacional no ano de celebração dos 6 anos da independência. Né? Então, lembrando também isso, que a semana, eles resolvem fazer a semana também por causa de toda a celebração ufanista que vai ocorrer em torno da independência, né? Das comemorações sobre a independência do Brasil. A Semana de Arte Moderna é um pouco resposta também a essa comemoração da independência. Né? Então, o Mário também afirma que o movimento modernista era nitidamente aristocrático, então ele é o primeiro que faz essa crítica, né, de que o movimento modernista era extremamente aristocrático. Então, é por isso que não é de hoje, né, porque é isso, o próprio Mário já denunciava o caráter elitista do movimento. Mas o ponto fundamental do texto, a meu ver, do Mário, identifica nesse período, que ele vai chamar de um caráter destruidor, né, cujo espírito e as modas foram diretamente importados, essa palavra que ele usa, da Europa, que, na sua visão, só iria ter seu momento de enraizamento crítico-social posteriormente. Então, o que eu estou querendo dizer, o próprio Mário vai dizer o seguinte, né, esse primeiro fluxo do movimento modernista, que o Mário vai mais ou menos detectar até 1930, ele vai chamar de destruidor, né, porque eles estavam muito interessados, muito especificamente também, na questão da atualização, né, na questão da vanguarda. Né? Então, ela não tinha um caráter único, próprio, um determinado, um programa, um estilo específico. Né? Tinha um caráter mais experimental, por isso que ele está chamando de destruidor. Né? E que ainda estava lidando com essa ideia dessas formas importadas. Né? O que o Mário, óbvio que essa é a leitura do Mário, que a gente obviamente pode questionar, né? O que o Mário vai dizer que depois dos anos 30, de certa maneira, essas formas elas ganham um certo enraizamento, gente, enraizamento social. Bom, e isso vai criar efetivamente só depois uma arte que seria moderna realmente brasileira, né? Quando você já tem um certo distanciamento das vanguardas e você consegue, então, transformar essa forma em algo que é próprio, orgânico, né? Só no sentido orgânico da cultura. Bom, gente, vou correr porque eu queria dizer o seguinte, só estou nem começo que eu queria dizer, mas assim, eu vou pular aqui os textos do Estado do Mário de Andrade. O Mário de Andrade, então, só resumidamente, e vocês leem lá um texto que é muito bom, ele vai dizer que o que, então, caracteriza o programa desse modernismo é um direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional.
Esses são os 3 pilares para o Mário do modernismo, né? Bom, contudo, nessas reivindicações representa propriamente uma inovação. Nenhuma delas representa uma inovação, porque a gente pode dizer, bom, mas o romantismo no Brasil também buscou essa questão do caráter nacional. Enfim, a gente vai encontrar na história da arte mesmo no século XIX, né, essa vontade de pesquisa, essa liberdade da pesquisa estética, o desejo de atualização, né, e também de uma consciência criadora nacional. Mas o que o Mário vai dizer, o que diferencia o modernismo é que ali se cria um corpo coletivo, isso torna um movimento coletivo e não de alguns indivíduos separados, né? Então, que isso caracterizaria a novidade, né, desse movimento modernista. Bom, o Mário termina o texto o Mário já está no final da vida, né, gente? E o Mário tem um pouco, tem essa grande melancolia também aí do Mário no final da vida. Ele termina o texto com um tom muito melancólico, eu ia citar um trecho grande, mas não vou conseguir. Mas ele chega a dizer o seguinte: eu queria que os modernistas da Semana de Arte Moderna não deveriam servir de exemplo a ninguém, né? Mas podemos servir de lição. E aí, por que o Mário vai dizer isso? Porque ele vai dizer, porque nós não conseguimos efetivamente mudar a realidade social. Um pouco essa é a melancolia do Mário, né? Que aquilo ficou muito, talvez, né, no âmbito das formas, né? Então, ele faz essa meia-culpa em 42, óbvio que aí tem todo um processo histórico que a gente sabe, né, dos anos 30, e é esse momento que o Mário está fazendo, né? Então, ele termina nesse tom melancólico e, enfim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, gente, é que a partir da década de 30, que foi na década de 30 que uma certa forma moderna, no meu ponto de vista, principalmente no caso das artes visuais, ela foi institucionalizada, né, e se criou uma ideia do moderno no Brasil. Tá? Isso tem a ver com a construção dos museus, tem a ver com a política governamental, uma política cultural governamental, né, que vai um pouco reduzir, né, o que essa ideia de modernismo que estava ali nos anos 20 a algo que tem características específicas. Só para dar um exemplo, acho que um exemplo que todo mundo conhece, que é fácil de lembrar, é o Portinari, né? O Cândido Portinari se torna o grande pintor brasileiro. Ali no Portinari está plasmado, fixado, o que se entende por arte moderna brasileira a partir dos anos 30. Né? E isso deixa um monte de coisa de fora. Tá? Então, eu acho sempre importante, quando a gente vai falar de modernismo, a gente ter essa perspectiva de que o modernismo sofreu um processo de institucionalização no Brasil. Mas o que eu queria dizer, então, para finalizar mesmo, e aí eu vou entrando mais para a minha pesquisa, e eu só vou deixar, eu ia fazer uma citação daqui da professora Gilda de Mello Souza, enfim, que questiona um pouco dessa relação entre vanguarda e nacionalismo, vou deixar para lá, mas o que eu queria um pouco defender, e a minha pesquisa vai um pouco nesse sentido, é que mesmo naqueles artistas que pareciam fazer parte do grupo mais hegemônico, né, do modernismo aí dos anos 10 e 20, eles tiveram, no meu ponto de vista, a interpretação de suas obras um pouco rebaixadas pela limitação das normas do discurso nacionalista. Por que acontece? A crítica de arte, a nossa própria historiografia da arte, que também está sendo revista, né, compra essa ideia, né, desse determinado caráter brasileiro específico da arte moderna e lê tudo o que acontece a partir dessa visão. Isso, do meu ponto de vista, acaba rebaixando o sentido de algumas obras, né? Porque elas, obviamente, adotam um conceito específico do que seria essa arte nacional brasileira, moderna, né? No entanto, analisando então essas obras, eu acho que isso é um pouco a tarefa que eu acho que a gente teria que fazer, né? Analisando essas obras hoje, né? Percebe-se que tal brasilidade, entre aspas, que era o que eles queriam buscar, né? Se apresenta antes como um problema, né? Como um núcleo paradoxal, muito mais do que como uma afirmação peremptória de uma identidade única nacional. Tá? Então, eu estou pensando aqui, vou terminar aqui, mas queria fazer uma análise comparativa, né, a partir de um slide que eu coloquei, mas assim, de 2 artistas que eu acho que a gente poderia rever e que eu acho que trazem um caráter mais paradoxal nisso que a gente compreende como uma identidade, né, como essa brasilidade, o que seria essa brasilidade, essa identidade moderna brasileira,
que é o Murilo Mendes. Então, eu ia colocar aqui um poema do Murilo Mendes, que se chama Montanhas de Ouro Preto, muito bonito, vocês podem procurar, está num livro chamado Contemplação de Ouro Preto, né? E uma obra do Guinhar, do Alberto da Veda Guinhar, e os dois, enfim, estão lidando, né, o tema deles é Ouro Preto. O barroco foi um dos bastiões, né, do que se determinou como sendo a origem da nossa arte brasileira. Então, eles estão olhando para esse barroco também, né, porque o barroco foi revalorizado pelos modernistas, só que num sentido muito mais paradoxal, né? Então, eu vou deixar isso para vocês, depois eu posso mostrar as imagens, se eu conseguir projetar esse verso, Montanhas de Ouro Preto, do Murilo Mendes, e as obras do Guinhar, principalmente as obras dos anos 60, no final da vida do Guinhar, ele morre em 62, que são visões extremamente melancólicas também do que é essa identidade, do que é por via, né, da compreensão do que é esse passado barroco brasileiro. Tá? Bom, enfim, gente, é só isso. Boa tarde para todo mundo. Agradeço muito o convite da POF, do Felipe Cepas. Desculpa, eu vou... O papel? Tá. Como vocês viram, eu estou um pouco rouca, então eu peço desculpas porque eu aqui não vou esconder nada de vocês. Eu não sou da filosofia, eu sou uma artista do palco, então eu sou uma cantora que está em turnê e veio de Buenos Aires, Belo Horizonte, Nova York e tal, cantando shows de 2 horas. Nos apresentamos em Belo Horizonte nesse final de semana, um show, não por acaso, totalmente relacionado ao que eu vou falar, chamado Antropofagia, que é desse CD que foi gravado, e a gente teve a alegria de receber lá também 2 pessoas incríveis da cultura brasileira, o Chico Buarque e o Lula, nesse final de semana em Belo Horizonte. Então, por conta da emoção toda que o Brasil, né, nos provoca, sobretudo recentemente, eu estou bem rouca, e eu vou, então, já que eu já desvendei o mistério, quem é essa filósofa que a gente nunca encontrou em lugar nenhum, eu nunca participei de um POF na vida, eu sou de outro campo expandido das artes, eu vou, então, já querer ser interativa com vocês, que é uma coisa da minha área. Eu vou precisar que alguém ajude a passar essas imagens. Eu imagino que uma setinha, apertar um dedo na setinha resolve, não é nada complicado e não precisa estar absolutamente sincronizado com o que eu vou falar, mas, de toda forma, como só temos 15 minutos, é um jeito de dizer para vocês onde estão essas ideias que eu vou resumir absurdamente aqui, tentar resumir em 15 minutos. Então, nos últimos anos, eu publiquei vários textos, livros e artigos e capítulos sobre esse tema. Bom, dito isso, minha fala tem o título de Antropofagia Cosmopolítica e o Transmatriarcado de Pindorama. Então, eu começo lembrando que o Manifesto Antropófago de 1928, do Oswald de Andrade, ele configura-se através de diálogos do autor com seus contemporâneos e da articulação das suas fontes filosóficas. Acho que é por isso que eu fui chamada aqui. Né? Aí está explicado por quê. Oswald, para escrever o seu manifesto, ele articula Montaigne, Nietzsche, Freud. E, sobretudo, na minha visão, na minha leitura, o Manifesto Antropófago ele nasce das intuições de Oswald sobre a antropofagia ritual dos ameríndios. Né? Que aí a gente entra mais no campo da antropologia, e é por isso que eu vou pedir, para passar o terceiro slide, que o meu livro tem um prefácio não de alguém das artes ou da literatura, mas de um antropólogo, que é o Eduardo Viveiros de Castro. Exatamente porque o meu estudo é bem transdisciplinar e passou essencialmente pela antropologia. Então, eu afirmo que a visão, ao mesmo tempo cosmopolita e cosmopolítica da antropofagia, nasce desse embate de ideias, visões e concepções de mundo. Quando a gente aprofunda a leitura do manifesto, fica evidente o quão inapropriado é tentar estabelecer um conceito genérico
e universalizante da antropofagia. Oswald estava, evidentemente, respondendo a interlocutores específicos, citando autores específicos e desenvolvendo raciocínios específicos em contraposição ao superficial dinamismo cósmico de Graça Aranha. Vejamos esse aforismo do Manifesto de Oswald. Cito: queremos a Revolução Caraíba maior que a Revolução Francesa. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Seguindo o procedimento de devorar manifestos, tanto o das vanguardas internacionais, como especificamente o Manifesto Comunista de Marx e os manifestos brasileiros, e invertendo referenciais, nesse aforismo, Oswald passa a rebater criticamente Graça Aranha, notadamente em relação à conferência O Espírito Moderno, que foi a conferência do Graça Aranha na Academia Brasileira de Letras, proferida em 19 de junho de 1924, ou seja, 2 anos após a Semana de 22 e 4 anos antes do Manifesto Antropófago. Em minha visão, serão vários os postulados de Graça Aranha que Oswald vai rebater. Um deles, por exemplo, é este. Cito Graça Aranha: o Brasil não recebeu nenhuma herança estética dos seus primitivos habitantes. Míseros, selvagens, rudimentares. Toda a cultura nos veio dos fundadores europeus. Como se observa, Oswald afirmará exatamente o oposto no seu Manifesto Antropófago. Para Oswald, os primitivos eram, ao contrário, detentores de cultura riquíssima, de viés matriarcal e de uma filosofia peculiar e original. Oswald reivindica, então, o foco principal da história para os ameríndios, os inspiradores da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A utopia oswaldiana é sintetizada no desejo da Revolução Caraíba, unificação de revoltas que dá ao Brasil o protagonismo cultural em face da civilização. Não somos nós que teríamos importado nada e nem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ao contrário. Foi a humanidade nua da América que nutriu a fundamentação da civilização europeia. Por tudo isso, bem resumidamente, Oswald de Andrade chamava Graça Aranha de aranha sem graça. A tese que Oswald elabora em 1950, chamada A Crise da Filosofia Messiânica, dialoga com a literatura, a história e a filosofia. Sabemos que a literatura antropofágica, a mais radical do autor, está interessada em não aceitar os paradigmas ocidentais na forma como eles nos chegaram, em duvidar das catequeses de pensamento e em criar novas perspectivas que em tudo questionam a centralidade da racionalidade do colonizador europeu. Com Eduardo Viveiro de Castro, sabemos que o pensamento selvagem não é o pensamento dos selvagens ou dos primitivos. Na minha visão, ao comer o inimigo, muito mais do que visar uma nutrição cultural. Bom, isso aqui vocês já viram que eu roubei dos antropólogos, né? Tudo é em aspas, porque nada, não sei se na filosofia vocês têm esse hábito, mas, enfim, precisa muitas aspas para falar de modernismos, identidade brasileira a partir da mistura com o estrangeiro. A prática da antropofagia, na minha percepção, celebra outra intenção mais potente, a autonomia radical da alegria. Afinal, antes dos portugueses descobrirem o Brasil havia descoberto a felicidade. A revolta caraíba proposta por Oswald está assentada
na alegria selvagem. Em seu manifesto antropófago, o autor não cansa de repetir a máxima diferença. A alegria é a prova dos 9. Agora eu vou falar do transmatriarcado de Pindorama. Aí eu queria que você passasse um pouquinho para frente. Quando você vê transmatriarcado de Pindorama, é o que está no livro que saiu esse ano da Companhia das Letras, sobre os modernismos de 1922 até 2022. Isso são publicações no exterior também que saíram. Então, eu estou desenvolvendo esse conceito de transmatriarcado de Pindorama, e é disso que eu vou falar agora. O matriarcado de Pindorama luta contra a realidade social vestida e opressora cadastrada por Freud e quer uma sociedade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias no matriarcado de Pindorama. Esse é um dos aforismos do Manifesto Antropófago do Oswald. O arsenal feminino e indígena aparece no Manifesto Antropófago como reação à estabilidade das forças masculinas que vem sendo mantida pelo recalque produtor de complexos da civilização. Eu vislumbro no Manifesto Antropófago um arco que vai do selvagem ameríndio, das índias estupradas pelo colonizador, ao escravo negro, todos abusados pelo sadismo colonial. Oswald sabe que o Brasil é o país mais atrasado do mundo, o último a abolir a sua escravidão, que, na verdade, ainda não foi abolida. O poeta viu exatamente nos povos originários e na mulher a potência vital capaz de abalar as estruturas patriarcais desta civilização equivocada em que vivemos. É curioso perceber que, passado um século, as ideias de Oswald continuam atualíssimas e podem ser colocadas para dialogar com pensadoras contemporâneas. Eu vejo no pensamento de Paul Beatriz Preciado muitas das provocações contidas na concepção do matriarcado de Pindorama de Oswald de Andrade. É nessa trilha que passa por Pagu, Patrícia Galvão, Tarsila do Amaral, Simone de Beauvoir, Vardana Shiva, Beatriz Preciado, que venho elaborando a proposta de um transmatriarcado que possa avançar no século XXI com ideais libertários e ecofeministas. Nos próximos anos, deveremos elaborar coletivamente uma epistemologia capaz de dar conta da multiplicidade de viventes, que não reduza os corpos à sua força reprodutora heterossexual e não legitime a violência heteropatriarcal e colonial. Quando falo de uma nova epistemologia, me refiro a começar um processo de ampliação radical do horizonte democrático para reconhecer como sujeitos políticos todo corpo humano vivo, sem que a atribuição sexual de gênero seja a condição da possibilidade deste reconhecimento social político. Eu cito Paul Beatriz Preciado. Vocês têm que saber de que lado querem colocar-se. Se querem permanecer do lado desse discurso patriarcal e colonial e reafirmar a universalidade da diferença sexual heterossexual, ou entrar conosco, os mutantes desse mundo, em um processo crítico de invenção de outras formas de subjetividade política. Vocês não podem seguir falando do complexo de Édipo ou do nome do pai em uma sociedade onde as mulheres são objeto de feminicídios, onde as vítimas da violência patriarcal se expressam por denunciar seus pais, maridos, chefes, namorados, onde as mulheres denunciam a política institucionalizada da violação e as mortes quase cotidianas de mulheres trans, assim como as formas institucionalizadas de racismo. Nos enfrentamos com uma nova aliança necropolítica do patriarcado colonial e de novas tecnologias farmacopornográficas. Creio que a tarefa que nos resta por fazer é começar um processo de despatriarcalização, desheterossexualização e decolonização da psicanálise. Não sei se vocês conhecem essa frase muito
lapidar do Oswald de Andrade, em que ele propunha desvespuciar, descolombizar a América e descabralizar o Brasil. O Brasil segue oscilando entre a alta e a baixa antropofagia de maneira vertiginosa. De todo modo, mais que nunca, eu penso que é preciso desbolsonarizar o Brasil. Com a sua renovada atualidade e impressionante capacidade visionária, observo que a tese do Oswald contra o patriarcado e o messianismo pode nos servir, nos dias de hoje, para combater um outro Messias, desta vez o Jair. Ao observar os discursos ultraconservadores da direita extremista, as falas do falecido filósofo de plantão, Olavo de Carvalho, as declarações do ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, percebe-se claramente que, de fato, para esses fundamentalistas, a modernidade é o mal, Oswald de Andrade é o inimigo e a antropofagia ainda é uma ameaça. Eu vou concluir citando um texto impressionante, que é uma fala do Roberto Alvim, então, ministro da Cultura do atual governo. Ele disse: todo o elogio estético da animalização, da selvageria, da bestialização do ser humano começa na semana de 22. A partir de lá, esse conceito se desdobrou e se alastrou por toda a cultura brasileira, se reafirmando em movimentos como o tropicalismo, o funk carioca, e chegando ao seu paroxismo de horror no Teatro Oficina 17. Foi ali, no Teatro Oficina, que a redução do homem a seus órgãos genitais e excretores atingiu seu grau extremo de sordidez. O mal que isso causou é irreparável. Gerações de artistas foram contaminados por essa ideia e, em vez das obras de arte que poderiam ter criado, chafurdaram no lodo mais estéril da existência. Rechaçar a linhagem desse modernismo chulo e nefasto no Brasil é tarefa imperiosa para os artistas de agora. Então, esse é o discurso do ministro. Vou acabar dizendo que o bolsonarismo pode ser entendido como a encarnação fascista do messianismo patriarcal, como a própria baixa antropofagia de que Oswald falava. Cito Oswald. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo. Aí eu vou citar cada um e vocês vão, na sua imaginação e na realidade, no noticiário, um a um do que o Oswald falou há 100 anos atrás, vocês vejam o que está acontecendo em 22. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo. A inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo. Não há dúvidas, sou eu dizendo, de que a baixa antropofagia está em voga, infelizmente. A calúnia de que falava Oswald atende agora por um novo apelido: fake news. Tanto o ex-secretário especial da Cultura como artistas como o Lobão atacaram frontalmente os modernismos e a antropofagia como momentos em que tudo degringolou, em que os ideais de pureza e de uma arte nobre ruíram, culminando em uma arte degenerada, que eles falam da antropofagia, para citar o mesmo termo usado pelo nazismo no século passado. Já no século XXI, nessa psicose militarizada em que estamos metidos, só nos resta lutar para desbolsonarizar o Brasil, desolavar a internet, destrumpizar a América. O que eu procurei desenvolver nesse livro, Antropofagia, Palimpsesto Selvagem, é a ideia da antropofagia como uma descolonização permanente
do pensamento. Muito obrigada. Boa noite. Queria começar também agradecendo muito o convite da Anpof, do Felipe Cepas, para participar dessa mesa, e muito especialmente dessa mesa, pelas pessoas com quem eu estou aqui, mas também por essa inscrição de um debate sobre modernismo e filosofia na Anpof. E sobre modernismo, como está ficando claro pelas apresentações aqui, especificamente sobre o modernismo como referência ao modernismo no Brasil, porque essa era a ideia, e a mesa se chama Modernismo e Filosofia, o que, a meu ver, já é digno de nota. Já é digno de nota pelo reconhecimento nesse sentido de que nós podemos encontrar uma dimensão filosófica de pensamento não apenas na tradição estrita em que nós identificamos a filosofia. É muito comum, aliás, quando se pensa a relação entre Brasil e filosofia, se colocar logo a pergunta, mas há filosofia no Brasil? E é claro que tudo depende de como se concebe filosofia também, porque, num certo sentido, ao lamento, às vezes, recorrente de que não há grande filosofia no Brasil, ao invés de simplesmente rebater dizendo, sim, talvez nós pudéssemos nos perguntar, num certo sentido estrito, onde há a grande filosofia? Na Grécia, na Alemanha, na França, na Inglaterra? Já foi ficando mais difícil. Talvez a aventura sensível e espiritual dos seres humanos não tenha que se dar privilegiadamente enquanto filosofia em todos os lugares do mundo e da mesma maneira. A esse respeito, acho que não foi mera coincidência que um dos grandes herdeiros do modernismo no Brasil, e acho que quando Roberto Alvim fala contra o modernismo assim, é inclusive por conta de pessoas como ele, Caetano Veloso, na música língua, ou seja, porque o modernismo, num certo sentido, ainda anda por aqui com corpos vivos, que são seus herdeiros, que reivindicam essa herança explicitamente, o Caetano Veloso, na canção Língua, parafraseando uma famosa formulação de Martin Heidegger, disse, só é possível filosofar em alemão, mas aí ele dizia, incrível, melhor fazer uma canção. E eu sempre escutei esse incrível, aqui é um pouco de uma forçação de barra, talvez, mas esse incrível como o tauma dos gregos, o espanto, o maravilhamento, a admiração que o Platão e o Aristóteles diziam que era a origem do filosofar. E é como se o Caetano, no entanto, estivesse dizendo, bom, se Heidegger tiver razão, que só é possível filosofar em alemão, a frase do Heidegger não é exatamente essa, mas é quase, se Heidegger tiver razão que só é possível filosofar em alemão, quem sabe, em português, e ainda mais no português abrasileirado, seja melhor fazer uma canção. Ecoando a ideia que há numa outra canção de um outro grande herdeiro do modernismo, que é Gilberto Gil, que disse certa vez que o Brasil seria a civilização da canção. Não necessariamente a civilização da filosofia, ou se quisermos, a civilização da filosofia em canção. Quando no título dessa mesa se inscreve, portanto, modernismo e filosofia, de cara o que me parece atraente é essa abertura para a consideração de que a dimensão filosófica na língua portuguesa abrasileirada possa não se situar necessariamente naquilo que é rigidamente entendido como filosofia, num sentido muito estrito, muito específico. E por isso, mesmo que talvez eu não colocasse tanta ênfase nessa discordância do Oswald de Andrade com o Graça Aranha, mas acho que muito importante que na hora de falar de modernismo e filosofia, a nossa atitude não seja, vejam, tinha o Graça Aranha, porque era um filósofo. Ele deu a conferência de abertura da semana de 22, não é por isso que tem filosofia. Aliás, para não citar esse nome, para não citar o nome mais vezes, porque não é um pouco desagradável, como a gente sabe, receber a insígnia de filósofo não quer dizer muita coisa. E não é que não seja filósofo,
É porque filósofo, como qualquer coisa, pode dar em muita coisa. Senão a gente fica achando que o filósofo está salvo de tudo, a priori, não. Modernismo e filosofia, portanto, para os meus ouvidos soa desde o início essa sugestão de nos colocarmos na possibilidade, na abertura de que haja pensamento com dimensão filosófica naquilo que não necessariamente é a filosofia no sentido mais estrito. O modernismo diz poesia, literatura, música, arte, ou seja, que há formas de pensar nas quais nós podemos encontrar uma dimensão filosófica, especialmente, como diz o Caetano na canção Língua, portanto, não por acaso. Nossa língua, nossa pátria, nossa mátria, porque depois a gente vai falar, depois a gente fica pensando no que os outros falaram. Me parecia escrever isso. Agora, por outro lado, então, esse título, Modernismo e Filosofia, me parecia, por um lado, encaminhar essa discussão da filosofia e da não filosofia como possível filosofia, da manifestação da filosofia em outras formas de pensamento que não estritamente a filosofia. Mas, por outro lado, que acho que a Thaisa marcou bem, parecia também sugerir uma espécie de celebração, homenagem, pensamento sobre o centenário da Semana de 22, o evento mais emblemático do modernismo. Há muitos modernismos, como a gente já sabe há décadas, como a Thaisa disse, mas o que faz 100 anos nesse momento é aquele que foi consagrado, canonizado, e já faz tempo, vale dizer. Em 1900, a Thaisa fez referência ao texto de 42 do Mário de Andrade, que o próprio protagonista do movimento já diga, olha, isso aqui já não sei se é bem assim, e muito mais tarde, em 1982, porque tem comemoração de 10 anos do modernismo. O Silviano Santiago escreveu um texto chamado Fechado para Balanço. Em 82 já estava fechado para balanço o modernismo. E acho que, inclusive, é só porque houve essa canonização, é só porque o modernismo, que nasceu manifesto e virou documento, já para nós, que ele pode se tornar, que ele se torna um alvo político relevante num discurso quanto do Roberto Alvim. Se ele não tivesse essa força de ter se canonizado e consagrado desse modo, ele não seria um alvo assim. E ele se canoniza, ele se consagra, não apenas pela Semana de 22, mas por tudo que dali vem. E, em larga medida, por tudo que ali vem, sobretudo desde o final dos anos 60. O tropicalismo de Caetano e Gil, o Teatro Oficina, Glauber Rocha, Cinema Novo, Elliot Siga, que todos reivindicaram em algum momento, especialmente a ideia de antropofagia, para pensar a arte, para pensar o Brasil. Porque o modernismo diz também, talvez, de um ponto de vista esquemático, sobretudo isso, um vínculo entre arte e Brasil. Um vínculo que, nos seus melhores momentos, não é ilustrativo, que nos seus melhores momentos não é caricatural, mas o modernismo indica uma espécie de compromisso de pensar a arte no Brasil e pensar o Brasil através da arte. Esse compromisso está presente não apenas no modernismo em sentido estrito, e por modernismo em sentido estrito, eu entendo o modernismo que nasce em 1917 com a exposição de pinturas modernas de Anita Malfatti, que tem seu evento mais emblemático em 1922, a Semana de Arte Moderna, e que talvez se encerre já em 1928, com a publicação do Macunaíma do Mário de Andrade, do Manifesto Antropófago do Oswaldo de Andrade e do Retrato do Brasil do Paulo Prado. Movimentos coletivos de vanguarda costumam ter vida curta. De 17 a 28, na verdade, é muito. O tropicalismo, Caetano Veloso e Gilberto Gil diziam que tinha acabado já em 69. O que não quer dizer que essas pessoas não continuem a pensar, produzir, criar, mas enquanto movimento coletivo, talvez isso seja mais específico. Mas há um outro sentido de modernismo, que aí não tem 10 anos, nem 20, nem 30, deve ter uns 100 anos, que é o modernismo entendido nesse sentido, esse vínculo entre arte e Brasil, que se pergunta o que significa fazer uma arte no Brasil e tenta pensar o Brasil através da arte. O modernismo entendido assim é esse que se manifesta ainda hoje, mesmo com todas as diferenças, em Caetano Veloso ou em Gilberto Gil. E o que torna, às vezes, para nós até confusa a noção de uma distância histórica em relação a eles. Tão vivos, vívidos, atuantes que eles estão. Tem uma frase um pouco, às vezes um pouco constrangedora, do Silviano Santiago, o crítico literário, sobre isso, que ele diz assim:
Uma das coisas ingratas da história, ou uma das coisas gratas da história, é que as pessoas demoram a morrer. Ele estava falando isso por causa do tropicalismo, porque ele dizia, enquanto o Caetano e o Gil estão aí, fica difícil. E o Tom Zé e a Gal Costa, enquanto eles estão aí, fica difícil falar disso. Mas, por outro lado, é o que faz com que o modernismo, com a sua continuação mais contundente, que foram os protagonistas do tropicalismo, permaneça ainda não apenas como passado histórico, mas como presente de pensamento para nós. Ou seja, se por um lado o modernismo nasce manifesto e se torna documento pela sua canonização, essa canonização está longe de ser um passado morto, a ponto de, volto a dizer, provocar uma reação como a de Roberto Alvim, a ponto de, neste momento político do Brasil, poder se falar do modernismo que está fazendo 100 anos como um inimigo que precisa ser abatido, como um alvo que deve ser eliminado. É porque alguma coisa ali, portanto, resiste perigosamente. Talvez o risco das experiências de linguagem, o risco de fazer da própria linguagem uma experiência do ponto de vista estético, mas também a formulação através disso, de uma ideia incerta de Brasil. Uma ideia incerta de Brasil porque, a meu ver, o que há de mais extraordinário nesse pensamento modernista em sentido amplo não foi, como tantas vezes se diz, usando uma expressão impensada, irrefletida, determinar uma identidade nacional. Mas na busca por uma identidade nacional, se frustrar, fracassar. Isso, aliás, fala muito da importância do fracasso para o próprio pensamento. O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, talvez tenham partido para buscar uma identidade nacional. Esbarraram na impossibilidade de uma identidade pura, fixa, estável. Lembrando uma história que o Rodrigo contou outro dia, que é o Antônio Cândido que conta, que o Oswald de Andrade teria dito para ele, não se trata de fazer ontologia, mas odontologia, porque é para afiar os dentes e morder toda a identidade fixa, estável do ser, despedaçada nesse sentido. Ora, por isso, o Oswald de Andrade vai precisar formular a antropofagia, o Mário de Andrade vai precisar formular o Macunaíma, porque a identidade, problema filosófico por excelência, porque a identidade é o que eles não encontram, é no fracasso da definição da identidade nacional que nasce o que há de mais incisivamente pensante do modernismo. E é por isso que quando Caetano Veloso, mais tarde, fala de antropofagia, um capítulo do livro dele, Verdade Tropical, Alegria e a Prova dos Nove, é um verso que comparece em Geleia Geral de Gilberto Gil e Torquato Neto. Hélio Oiticica vai falar de uma superantropofagia. É por isso que o Caetano, no livro dele, quando diz isso, ele diz, para nós, no tropicalismo, e para a música tropical, inclusive se tratava de justapor ideias, imagens, entidades da tragicomédia Brasil. Justapor. Não é sintetizar. Não é resumir, não é definir a identidade, é justapor, uma ao lado da outra, quase como uma espécie de método tropicalista para se pensar o Brasil. Com esse método, buscava-se fazer jus, e por aí nós vemos o imbróglio em que nós nos metemos. Procurava-se fazer jus ao que estava inscrito já nos manifestos de Oswald de Andrade, assustadoramente, nos anos 20. A escola, a floresta, o Museu Nacional. Pensem em todas essas coisas e como elas estão hoje. A floresta, a escola e o Museu Nacional. O Museu Nacional queimou literalmente. Outras coisas queimam metaforicamente. Como se, nesse sentido, a despeito da canonização, a despeito da consagração do modernismo em termos culturais, a ponto de ser celebrado à torta e à direita, especialmente no primeiro semestre, festejado na mídia, esse pensamento modernista sobre o Brasil, ou algo desse pensamento, é aquilo justamente que permanece ou está hoje em disputa, ameaçado, não é mera circunstância lateral, a questão da cultura na realidade política hoje do Brasil. E por isso, a meu ver, quando Caetano Veloso, mais uma vez e agora, em 2021, 2022, fala na primeira pessoa do singular, não por qualquer narcisismo vaidoso biográfico, pode até ter isso, mas não é isso que interessa, mas por investir essa primeira pessoa do singular,
deste pensamento modernista, cantor com endereço muito evidente. Não vou deixar você esculachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem muito mais. Obrigado. Bem, vou ser bastante breve, né? Também estou nessa função meio peculiar de automoderação, mas estou bem atento ao tempo aqui, para a gente ter oportunidade de discussão. Eu queria dizer também, como eu estava numa posição muito confortável de me apresentar propriamente, né? Então, mas eu queria dizer que a minha fala ela se liga a um livro que eu estou lançando agora, que é o Crítica dos Afetos. Não trata diretamente da Semana de Arte Moderna, mas talvez o que eu vou tentar trazer aqui como uma tese geral da minha fala tem a ver com a discussão também do livro. Basicamente é o seguinte, a imagem que eu tento a usar para a semana é uma espécie de buraco negro, né, cujo eixo gravitacional catalisou um pouco essa narrativa do que constitui a identidade nacional. Né? O impacto disso, um pouco como uma espécie de empuxo, né? Ele puxa, né, a centralidade da narrativa, né, e aí veio as distorções como tem sido bastante discutido sobre que centralidade é essa e, afinal, como se constituiu essa identidade nacional. Né? Uma forma que tem sido muito discutida ao longo desse ano, como reação um pouco a essa centralidade da narrativa, né, do que é que constitui isso, é um pouco o deslocamento geográfico. Então, você teve aquela coisa quase caricata um pouco do debate do Castro, por exemplo, né? Não, o moderno era o Rio e tal, enfim, o que é que se constituía, quem eram os verdadeiros modernos no Brasil e tal. De onde eu venho, Pernambuco, houve também um esforço de deslocamento dessas narrativas, o próprio regionalismo de Gilberto Freire, né? E toda essa narrativa um pouco de dizer, aquilo ali é nacional, enquanto que se coloca de maneira periférica, então esse recorde centro-periferia, se coloca como, né, regional, cultural, localizado de maneira particular. O próprio Freire já tinha isso como uma forma de reação. Na verdade, ele dizer o seguinte, olha, é quase que irônico, né, o que é que se constitui, então, como centro nacional, portanto, o que é que se constitui como regional. Isso para trazer essa mudança, um pouco esse, né, tentar reconstruir e desconstruir esse recorte centro-periferia. Mas o que eu gostaria de insistir é um outro tipo de reação a esse movimento um pouco de centralização dessa construção, né, de uma perspectiva de identidade, de cultura nacional. Né? Isso, claro, tem a ver com um problema já bem colocado, né, que, afinal, esse talvez seria o ponto central, né, afinal, o que é ser moderno no Brasil? E eu acho essa discussão muito importante, né, porque, de algum modo, é evidente que há muitas, sempre falar nos plurais, nas aspas, né, das construções do que é moderno, do que é modernidade, do que é modernismos, né, modernidades, né, o Habermas vai chamar modernidade como um projeto inacabado, você tem vertentes pós-modernas, como o Lyotard, né, o Bruno Latour, essa grande perda que a gente teve, insistindo de maneira até irônica, né, que jamais fomos modernos por conta do que se constituiu esse recorte forte entre cultura e natureza. Né? Então você tem, no plural, uma construção já do que é esse projeto, né, de ser moderno, como também é plural as reações a isso. Então você tem desde Nietzsche, na teoria crítica, você tem uma forma de reação, e evidentemente, foi muito bem lembrado, você tem uma reação conservadora a esse projeto. Né? Então, basta lembrar o expressionismo alemão, rotulado como arte degenerada, né? Evidentemente um tipo de reação reacionária ao que seria o projeto de modernidade. Mas eu acho que é importante a gente se perguntar que, quando outras reações se colocam dentro dessa espécie de revisionismo do que foi a Semana de 22, em que medida há um tipo de voz e de discurso que está dizendo, olha, talvez aqui haja razão em algum tipo de
crítica, e acho que esse é o ponto central, né, de como esse projeto de ser moderno no Brasil, ele se constitui através do entrelaçamento que eu acho fundamental entre o que, né, ou seja, o conteúdo que está sendo apresentado, a forma, né, se a gente pensar o que se deriva do projeto de 22, através, por exemplo, do Manifesto para o Brasil, do Manifesto Antropófago, você tem um tipo de ampliação visual, né, de representação, mas que pouco se liga a algo que eu acho fundamental nesse processo de construção, que é o quem do discurso. Né? E esse quem, enquanto reação no Brasil, né, ele se dá, e isso foi amplamente discutido, acho que Thaisa lembrou bem, já desde o próprio entendendo que quem poderia pertencer, que poderia entrar e subir no palco do Teatro Municipal, era um recorte muito específico do que era o Brasil. E ao meu ver, aquilo era um Brasil assumindo todas as suas contradições. Aquele Brasil ali era um Brasil fortemente excludente, que, ao meu ver, reproduz, eu acho que esse é o ponto central quando a gente se pergunta o que era a ser moderno, reproduz contradições, intenções, exclusões epistêmicas do projeto também europeu de modernidade. Ao meu ver, quando há uma tentativa de entender o que é essa modernidade brasileira, digamos assim, ao mesmo tempo que há, sem dúvida, uma forma de circulação, né, do ponto de vista da representação, do conteúdo representado, de algo novo que se coloca, esse quem da representação, ao meu ver, ele afeta o conteúdo da representação. Portanto, eu acho que, e esse é um ponto meu ver, importante no modo que eu compreendo esse processo, digamos assim, de recortes, né? Centro-periferia, gênero, raça, quem entra ali, quem está fora, pensar o Mário Andrade falando, né? Pensar o Paulo Sérgio Vairá sendo Vale Angabaú, quem estaria ali cantando com aquele coro, né? Quer dizer, mas quem estava, de fato, cantando, tendo vozes que poderiam se anunciar enquanto discurso, ao meu ver, esse não é um problema simplesmente político. Eu penso, talvez lembrando um pouco o que já cansei a falar da partilha do sensível, né? Que essa partilha de sensibilidade, que a gente pode entender quem, enquanto político, ao meu ver, tem um impacto estético. Evidentemente, não dá para se aprofundar no que seria esse deslocamento estético, né? De como, quando a gente altera, inclui, amplia, né, outros que podem pertencer e podem, portanto, representar, né, o que é esse Brasil que estava ali do lado, né, que estava fora, mas era o Brasil Pixinguinha, era o Brasil do samba, era o Brasil que estava tensionando, era o Brasil Lima Barreto, né? Mas que, quando você vai ver a representação, você vai ter um Brasil de Vila Lobos. Então, essa, ao meu ver, ausência traz um impacto estético nessa construção do que seria essa cultura nacional. Eu penso que nisso, o Brasil, ele escancara as suas tensões, que são, ao meu ver, tensões que já se constavam, que nessa mesma crítica da modernidade europeia, mesmo as reações, trazia algo que ficava dentro do mesmo vocabulário, portanto, moderno, quem e quais discursos poderiam falar em nome da razão, quem estava fora, né, aquela modernidade que o auge de todo esse projeto, enfim, se reúne ali em Berlim para partilhar a África, né? Todas essas tensões de quem, de fato, pode pertencer a esse discurso, de falar, de representar a realidade, de falar em nome de um discurso de razão, de progresso, né? Enfim, trazer, em última análise, esse moderno, aquilo que ainda permanece como pré-moderno, né? Eu acho que isso houve um tipo de recorte que não é, evidentemente, só um tipo de crítica do ponto de vista reacionário, né? É uma crítica que nos faz perguntar, ao meu ver, o que é de fato contemporâneo, porque eu acho que no projeto moderno você tem uma temporalidade muito forte, né? Se a gente pensar
a partilha do Brasil, né, do que estava dizendo, tive sentimento no Ártico, né, falar de Davi Copinal, eu ia dizendo lá, olha, existe um recorte que eu tenho aqui de conterrâneo, né, de pertencimento, de contemporaneidade com Davi Copinal, que ao mesmo tempo não é uma partilha, né, ou seja, o sentimento de terra, de pertencimento, daquele tempo que nós estamos compartilhando aqui, se a gente pensar nos nossos cânones, no nosso modo de vida, né, eu chegando lá e dizendo, o meu é muito mais parecido com vocês, do que alguém que coabita e condivide, né, o visível, o sensível comigo no Brasil, mas que quando nós excluímos essa forma de dizer isso, também é Brasil. Então, ao meu ver, 100 anos depois, olhar para 22 não é uma questão de cancelamento, né? Eu acho que não precisa salvar, digamos assim, nem jogar fora as estátuas, eu sou avesso a isso. Mas, ao meu ver, passa por uma ressignificação, talvez colocar esse problema, né? O que é que, de fato, quem estava construindo, né? E o quanto esse Brasil, né, periférico, em muitos sentidos, não poderia participar e se mostrar dentro dessa partilha, né? Eu acho que uma forma de a gente repensar, né, até hoje, para a gente tentar incluir isso, não é, ao meu ver, só um problema de representatividade, mas essa ampliação dos discursos traz talvez uma tarefa urgente, que é uma forma de partilhar maneiras de ser afetados, né, de outras maneiras. Para isso a gente precisa, de fato, mudar essa partilha, esse jogo de configuração sensível, para além daquilo que ainda persiste em ecoar todas as contradições da modernidade. Era isso, para ser breve, muito obrigado. Bem, novamente, tarefa do mediador, a gente está passando um pouquinho, mas como a gente tem problemas logísticos, né, um pouco, acho que vamos deixar uns 15 minutinhos para uma discussão, acho que vale a pena a gente então abrir, talvez coletar algum comentário, pergunta, que a gente faz uma rodada final, pode ser? Olá pessoal, boa tarde. Muito interessante a fala de todos, todas e todos. Eu não sou muito especialista nessa área, mas como ninguém fez pergunta, e é bom fazer, viu, gente? Eu vou fazer uma, e acho que uma coisa que aconteceu e eu fiquei pensando muito, gostaria de saber a opinião de vocês, você até tocou isso na fala final, como que a gente lida então com todo esse aspecto da cultura que faz parte da gente? Pode ser nas estátuas, sejam elas de colonizadores, qual que deve ser, a gente deve fazer uma antropofagia, como deve ser essa antropofagia com os clássicos, por exemplo, com Freud, mesmo com suas análises, como que a gente deve lidar com esses clássicos, mas que a gente deve ter um olhar crítico sobre eles? Tentando entender, isso, acho que o que eu acho curioso, a minha impressão em relação ao modernismo, nesse aspecto, é que, se é que eu entendi, tá? Senão você me... todas as vezes que eu fui convidado esse ano para falar sobre o modernismo, era para falar como criticar o modernismo, como o modernismo era o modernismo, tinha modernismos, como que o modernismo era branco ou era mágico. Todas as coisas que eu fui chamado para falar do modernismo era para, digamos assim, falando assim meio toscamente, para falar mal do modernismo, nesse sentido, do modernismo de 22. Era quase como se eu sentisse que já houve a canonização do esfacelamento do modernismo. Assim, já deu a volta. Talvez não na grande mídia, numa coisa assim mais geral, mas nos debates minimamente intelectualizados e tal, era sempre assim. O que fazia com que às vezes eu me sentisse numa situação estranha, porque parecia que às vezes eu estava assim, acho que eu tenho que salvar o Mário de Andrade e o Eduardo de Andrade, porque está tendo uma chapação que eu acho que aí vale para muito, muito do que há no pensamento, na história da filosofia, que é que o luxo da ausência de contradições costuma ser o luxo dos epígonos. Os pensadores que estão desbravando um pensamento, eles em geral têm contradições porque eles estão desbravando, o pensamento não está pronto, aquilo. Então aquilo vai, volta, erra, de novo, vai. Isso acho que vale para todo pensamento que está pensando, que não é só um pensamento já pensado.
Então, sempre me chama a atenção, por exemplo, quando dizem, né? O Mário de Andrade é muito paulista. Tirando o óbvio, é que nem quando as pessoas dizem assim, com valor assim, incrível assim, toda obra de arte é fruto do seu contexto histórico. Como se estivesse dizendo alguma coisa histórica. Até aí, a questão é o que a gente pensa depois disso, né? A partir disso, né? Assim, isso não é uma afirmação que tenha nenhuma... Então, quando dizem, o Mário de Andrade era muito paulista, sim, claro, e a Paulista desvairada, mas aí você vai ler o Turista Aprendiz. Ler mesmo, não é assim, pegar uma frase, ler do início ao fim, que é uma aventura. O cara está pegando um barco, indo, como ele diz, né, passando do Brasil pelo Oiapoque, dizer até a Venezuela, até dizer Chile. Ele com bom humor, porque é longe para chuchu. Ele vai indo. Nesse percurso, desde o início, o problema dele é ele ser muito paulista. E ele diz isso. Ele diz, como é que eu vou conseguir me destituir desse enraizamento paulista que há em mim? Como é que eu vou conseguir alargar? Já que eu quero pensar o Brasil, é isso que ele quer. Ele confessa, ele diz, eu fico querendo levar umas coisas com medo do que eu vou encontrar, sei lá, não lembro o que ele fala, uma bengala, sei lá, com medo de encontrar uns bichos, ou não sei o que. Ele diz, mas eu sei que tudo isso é fruto de uma imaginação, e que a realidade não é assim, mas eu não consigo me desfazer disso. E aí ele vai para não sei aonde que ele encontra os caras que encontram ele e dizem, você não é brasileiro, para o Mário de Andrade. Falam, você não é brasileiro. Imagina para o Mário de Andrade ouvir isso. Mas é maravilhoso, porque ele diz, porque os caras viram para ele e falam assim, você é lá de São Paulo, lá só tem italiano. E de repente ele é devolvido a uma não brasilidade. Então, as coisas, quando um pensador está abandonado ao pensamento, as coisas não são líquidas e certas. Eu acho decisivo, assim, que quando a gente fale dessas pessoas ou desses pensamentos, que a gente não apague isso. Tem algo mais ou menos assim nas obras completas do Heidegger, eu acho, no início, né? Que é uma coisa assim, não obras, caminhos. Que eu acho que é um pouco assim, o pavor de ver o seu pensamento virando uma doutrina, e não um pensamento pensando. Eu acho que é sempre difícil quando há uma canonização como a do modernismo, da figura do Mário de Andrade, não estabelecer uma caricatura doutrinária. O Mário de Andrade, o folclore, o Mário de Andrade, não sei o que, o Mário... Eu acho que tem mais pensamento pensando nisso. E acho que a gente entrar em contato com isso é poder aceitar a canonização no sentido da grandeza que tiveram esses pensamentos, mas não no sentido de uma petrificação doutrinária do que aquilo é. O pensamento do Oswald de Andrade, por exemplo, se a gente levar em conta assim, uma historicidade desse pensamento posterior a ele próprio, o que seria o pensamento do Oswald de Andrade sem tudo aquilo que eu mencionei aqui no final dos anos 60? Sem o Gilberto Gil, sem o Caetano Veloso, sem o Hélio Oiticica, sem a Lígia Clark. O que seria o pensamento do Oswald de Andrade sem essas pessoas? Posteriormente, sem o Eduardo Viveiros de Castro, essa dimensão mais antropológica da interpretação do pensamento do Oswald de Andrade, não só na dimensão estética. Isso é um pensamento pensando. Tem uma crítica que às vezes se faz, você fez menção a isso, falando da semana de 22, e que eu acho que até é possível de ser feita, quer dizer, a antropofagia não gerou obras tão radicalmente antropofágicas no seu próprio momento histórico. A antropofagia teria isso como se fosse assim, isso às vezes é dito em tom de acusação, assim, o Oswald de Andrade teve uma ideia, mas ele não fez, nem os modernistas, antropofagia vera. Quem fez? Os tropicalistas. Assim, essa é uma tese que tem muita gente que defende. José Guilherme Melchior, por exemplo, intérpretes da poesia, da cultura brasileira. Além de ser evidentemente discutível em si, mas eu realmente acho curioso como tem uma espécie de desprezo pelo que é uma ideia, porque uma ideia é isso mesmo. Parece que uma ideia tem que ficar estrita no que nós pensamos dessa ideia, o autor. Então, é absolutamente extraordinário que uma ideia possa ter constituído essa historicidade de pensamento e cultura no Brasil. Independentemente de nós aceitarmos ou não a tese do Haroldo de Campos, do Antônio Cândido, de que a antropofagia talvez fosse a única filosofia genuinamente brasileira. Pode até ser que seja, mas mais decisivo do que isso é que ela esteja produzindo pensamentos, tem um exemplo em ato aqui, numa historicidade que é uma historicidade, portanto,
em se fazendo, né? Então, acho que a gente tem que, acho que a gente pode, acho que é mais interessante se relacionar com o caráter clássico, para usar o termo que você usou, não no sentido só de um arquivo morto a ser celebrado ou atacado, muitas vezes anacronicamente, mas tentando também assim, encontrar o que ali nos põe para pensar. E quando a gente vai e se lança para essas obras, assim, eu acho que a gente encontra muito disso ali. Não sei se era isso, assim, foi o que eu consegui aqui, assim. Muito bom, muito boa essa discussão. Eu queria também dar o meu depoimento, sou muito chamada para falar sobre esse tema nesse ano de 2022, e o que eu sinto é que ainda nenhuma das críticas que eu ouvi em 2022, ela conseguiu ser mais interessante que a própria autocrítica dos nossos autores do século passado. Então, do ponto de vista do deslocamento e de algumas críticas que eu considero bairristas, né? A Semana de 22 foi paulista, mas o grande gênio que saiu dali e tomou um papel nacional efetivo na cultura brasileira foi o Heitor Villa-Lobos, que é carioca, né? Ele que depois liderou toda a coisa de canto orfeônico pelo Brasil. Então, ele teve uma influência, assim, total no que somos hoje, no que pode ser a música popular brasileira também, né? E, no caso específico do Oswald de Andrade, ninguém mais do que ele próprio se autocriticava a ponto, prestem atenção, Manifesto Antropófago não foi escrito em São Paulo, foi escrito em Piratininga. O que é Piratininga? Piratininga é o nome que os indígenas davam àquele território. Onde é o território mitopoético que o Oswald está invocando no seu manifesto? É o matriarcado de Pindorama. O que é Pindorama? Pindorama é a terra das palmeiras, para os Tupi. Então, em nenhum momento ele fala, ele defende São Paulo, Brasil, e marca essa defesa. Ele é o próprio, obviamente, ele está criticando essa determinação geográfica paulistocêntrica. Manuel Bandeira é pernambucano, e dos poetas que participaram da Semana de 22, ele se tornou muito mais popular e conhecido no Brasil inteiro do que o próprio Mário e Oswald de Andrade, enquanto poetas, estou dizendo, né? Então, eu acho que essa crítica é fraca. E essa tendência de jogar fora a água suja junto com o bebê, num país como o Brasil, é insana, né? A gente já tem tão pouco, a gente não tem Ministério da Cultura, a gente não tem nada de construção. O pouco que a gente tem e que a gente deveria, como disse o Pedro, usar para repensar e para recriar e andar para frente, a gente, então, joga tudo fora. Mas joga tudo fora e apaga a luz, entendeu? Né? Então, eu acho bem inconsistente, na verdade, as críticas atuais, até porque, também, voltando ao Oswald, ele mesmo afirmou, a nossa independência ainda não foi proclamada. Então, quem somos nós, em 2022, numa mesa toda branca, numa plateia 99% branca, que tem poucos indígenas e poucos negros, a gente ainda não resolveu nada. E a gente fica dizendo que o problema foi que 22 era branco e não tinha indígena. E nós? Né? Então, assim, são críticas que você fala, né? Para quê? O que elas acrescentam se elas não transformam aqui e agora o hoje, a nossa atualidade? Né? Eu quero ser contemporânea da minha história e ser ativa na minha história. Agora, eu vou perder a minha energia para ficar criticando o século passado? Né? Então, vamos transformar aqui agora. E, voltando um pouco para a pergunta e para a fala do meu colega, eu queria só concluir
nesse sentido de movimento, né? Nesse sentido de recriação, de transformação permanente do tabu em totem, né? Nessa dimensão de processo. Então, a crítica do Melchior de que né, a ideia da antropofagia não trouxe obra é uma crítica conservadora, porque o que é obra? Para mim, um manifesto é uma obra. Ponto. Né? Então, se não teve obra e teve obra, é contraditório. Macunaíma, para mim, é uma obra antropofágica. Totalmente. Né? E, no caso específico da antropofagia, eu acredito profundamente que o recado foi de ainda precisamos criar, né, todo um processo de pensamento e de relação sincera, profunda com os povos originários. Nós estamos começando, agora que a gente tem Krenak publicando, Davi Copenau, que a gente tem Sônia Guajajara e tantas e outras contribuições riquíssimas, eu acho que a gente está começando agora a efetivar uma utopia desses autores de 100 anos atrás. A gente está no comecinho, né? Então, eu vou concluir com uma frase que eu adoro, eu, como disse para vocês, com toda transparência, eu venho do mundo das artes, né? E estou muito ligado ao pensamento, como vocês perceberam, com a atualidade histórica. Isso, para mim, é um mantra, né? O Edward Bond, que é um dramaturgo, e nesse processo do teatro, né, eu faço essa equivalência. Um espetáculo de teatro, ele é encenado a partir, normalmente, de um texto dramatúrgico. Um filme, ele é realizado a partir de um roteiro cinematográfico. Então, essa equivalência, né, de processos de textos se transformando em outras obras de arte é muito interessante para se pensar os manifestos e o que a gente está tentando fazer hoje. Então, é assim, a frase do Eduardo Bond. E ele diz uma peça, porque ele é um cara de teatro, mas vocês, por favor, substituam uma peça por um texto, uma peça por um manifesto, por exemplo, antropófago, ou uma ideia ou um conceito, né, do campo da filosofia. Uma peça se torna alimento novo para nós, ela permanece ou tem um valor permanente, não porque diz algo que seja verdadeiro para sempre, mas porque é uma estrutura que engendra novas verdades. Uma peça é permanente exatamente porque pode mudar. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Foi uma imensa honra ter assistido essa mesa extremamente brilhante. A minha pergunta, ela parte de uma inquietação, pode ser que tangencie um pouco a discussão, mas uma coisa que me chama muita atenção, talvez seja impreciso dizer que essa é uma particularidade do Brasil, é que boa parte das discussões e das grandes movimentações para consolidar, constituir, enfim, ou tentar elaborar uma identidade nacional não parta do Estado e muitas vezes seja, inclusive, uma oposição ao Estado, como é o caso, inclusive, acho que da Semana de Arte Moderna, de toda essa discussão que vem sendo traçada. Diante disso, pensando em especial em como o modernismo vai ser institucionalizado, e acredito que, em alguma medida, isso até faz com que boa parte da proposta modernista seja desvirtuada, pensando, por exemplo, no uso que o Getúlio Vargas faz da política de canto orfeônico do Villa-Lobos, que eu acho que esse projeto ele caminha por dois caminhos. Tem a intenção do Villa-Lobos enquanto um projeto educacional e, ao mesmo tempo, a intenção do Getúlio Vargas enquanto um projeto de institucionalizar uma determinada identidade nacional, né? com a frase clássica, que é o espírito nacional se plasma na infância. E, ao mesmo tempo, a gente vê que, por exemplo, na esfera penal, é durante o governo Vargas que há uma inúmera criação de tipos penais e de formas de punir crianças. Não à toa existe a queima dos livros do Jorge Amado em praça pública. E aí a gente pergunta, que infância é essa que ele quer tutelar? Diante disso, a minha pergunta é,
seria a proposta antropofágica um movimento também anti-institucional, assim, que rejeita a instituição, que ele precisa partir das margens da população, da sociedade, das camadas populares, porque na medida em que ele chega ao Estado, ele parece que se perde, no sentido de que a identidade nacional ela não é construída pelo Estado, mas pela própria população, rompendo até com uma certa tradição muito própria da figura do Estado moderno, né? Fazendo uma referência a um filósofo do Estado que diz que é próprio do Estado moderno elaborar para si um romance institucional sobre a sua existência. E no caso do Brasil, parece que todos os romances institucionais que nós tentamos elaborar, se eles vêm do Estado, parece que meio que dá errado. Ele tem que vir da população para emergir de uma maneira consistente. Não à toa, todas as tentativas de institucionalização levam a esses exemplos de Vargas a bolsonarismos. Eu não sou uma especialista em antropofagia, então eu só acho que a gente, assim, eu acho que quando a gente fala de canonização do modernismo, principalmente na era Vargas, é exatamente quando isso acontece, inclusive a gente sabe, muitos intelectuais modernos vão trabalhar no governo, então efetivamente essa contradição, eu acho que a gente não está falando exatamente da antropofagia, né? É uma outra coisa, por isso que eu digo assim, eu acho que é um sentido específico de um moderno que foi institucionalizado, né? E que se tornou esse canônico no sentido, enfim, de um certo nacionalismo, né? Que tenta abarcar o Brasil inteiro e pensa na questão das raças, da miscigenação, enfim, que é muito útil criticar, né? Mas eu acredito que não é o modernismo da antropofagia que foi institucionalizado. Então, por isso que eu insisto que eu acho assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, são duas coisas. Uma é uma forma como o que a gente chama de arte moderno, de moderno, foi institucionalizado principalmente nesse período histórico, né? Mas as diversas experiências possíveis do que era moderno. Não à toa, então, a antropofagia, quando o Pedro fala com a antropofagia, ela foi muito retomada por quê? Pela Tropicália, pelo pensamento dos anos 60. Até então, o Oswald de Andrade estava lá. Ninguém dava tanta bola para o Oswald de Andrade. Entendeu? Então, não foi o Oswald de Andrade que foi canonizado. Então, a gente acha que tem sempre que quando vai... Por isso que eu defendo, e eu acho que, assim, estou muito feliz de participar dessa mesa, porque eu acho que a gente tem que voltar para essas obras, voltar para esse pensamento e não achar que eles estão fechados, né? Fechados numa certa ideia que seguiu, que foi canonizada e que é repetida, né? Inclusive nesse discurso do Alvim contra o modernismo, né? Que ele faz, é uma redução assim, também do que é moderno, sendo que o moderno é uma coisa muito mais paradoxal. O Pedro falou, eu acho que cada vez mais que eu leio o Mário de Andrade, o Mário de Andrade é um autor extremamente cindido, né? Ele é um autor em crise, e inclusive ele até faz a defesa, quando ele vai escrever um pouco a sua estética, né? Que seria um banquete, esses textos mais no final da vida do Mário, ele faz uma defesa da forma ensaio, né? E ele fala, por que eu defendo a forma ensaio? Porque a forma ensaio é a forma que pode abarcar esse movimento da cisão, do conflito, do contraditório, né? Então, eu acho que cabe um pouco a nós, assim, eu acho que voltar a essas obras com esses olhos, entendeu? Porque existe ali muita contradição e isso, obviamente, foi sendo, como você usa a palavra, né? vai sendo aplainado, né? Parece que é tudo a mesma coisa e que só existia um moderno, que foi um moderno canonizado, seja na figura de um Villa-Lobos, né? de um Portinari, assim, que é meio comparável ao que é o Villa-Lobos, né? Ele fez uma forma ali específica moderna, de pintura moderna, e que foi canonizada, mas não é aquilo, simplesmente. E que não tem nenhum tipo de conflito ali na pintura do Portinari, né? Do meu ponto de vista. Então, eu acho que é um pouco isso, a gente tem que um pouco voltar para esses trabalhos e ver o quanto aí tem de contraditório e de cindido, né? E como eles tinham essa autoconsciência. Eu adorei o que você falou, assim, talvez a gente está criticando eles já tinham se criticado, e eles foram os melhores críticos deles mesmos.
dos limites do que eles estavam propondo também, né? Do alcance dos limites, do que eles tinham realizado, né? Então, essa conferência do Mário é já no final da vida, ele está olhando para aquilo que ele realizou e o que ele não realizou, então ele está olhando para a ideia do fracasso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco esse cuidado mesmo de voltar e ler esses textos, olhar para essas obras, né? Enfim. Eu só vou acrescentar algumas coisinhas. Muito, muito bem falado, Patrícia. Então, o Oswald morreu pobre, puto, né? Totalmente out. Na verdade, ele nunca teve in. Porque se você pensar que ele bancou todas as suas publicações, que foram mínimas, às vezes tiragens de 80 exemplares, né? Que ele pagou do bolso, ele nunca... em vida, ele nunca esteve numa grande editora, ele sempre foi um poeta marginal, por exemplo, né, que seria o equivalente, e na década de 50 ele tentou fazer essa tese, a crise da filosofia messiânica, porque ele estava completamente endividado, e ele tentou entrar na USP, na academia, ele foi rejeitado. Entendeu? Então, ele nem na academia também não quiseram o cara, no Partido Comunista não quiseram o cara, entendeu? Então, ele era todo errado, que nem o George Maltner. E, então, essa ideia que a gente tem hoje é uma ideia, como muito bem falou o meu colega da PUC, é uma ideia pós-década de 60, né? Em que a Tropicália, que foi também um movimento de arte industrializada, com gravadoras, a gravadora Philips bancando, né? E aí a gente passa por uma escala de 100 mil discos vendidos, de televisão, de programa do Chacrinha. E esses artistas da Tropicália é que fazem essa pescagem do Oswald de Andrade, que também já havia sido feita anteriormente, no final da década de 50, pelos poetas concretos, né? Mas sem essa dimensão popular, né? Numa inteligência, num círculo mínimo, a palavra do Augusto, do Haroldo de Campos, do Décio Pinhatari, teve um poder de 4 pesquisadores irem lá atrás do Oswald Andrade. Só isso, jogou uma pedrinha, não fez onda. Mas quando os Caetano, Gil, a Tropicália jogou na roda, aí sim a gente está falando de uma pedrona no oceano que reverberou e foi para a televisão, né? Então a gente tem que ter essas gradações, né, do que a gente está chamando de institucionalizado, de canonizado, né? Então eu posso afirmar que até 1954, quando Oswald morreu, ele não teve nenhuma canonização, ele não tinha editora, né? Ele estava endividado. Tanto que, se você lê O Rei da Vela, né? Que é um texto teatral que ele escreveu na década de 30, ele só foi ser montado em 67. E foi ser montado sendo que tinha textos publicados no jornal de que aquela peça era imontável, que aquilo nem teatro era, que aquilo era mais uma piada do Oswald de Andrade que nenhum teatro sério ia montar. Eu trabalhei no Teatro Oficina com o Zé Celso, eu posso afirmar. O Zé Celso disse, quando eu li, eu achei horrível. Entendeu? Então, nem o Zé Celso Martinez, no Teatro Oficina, em 67, ele não queria montar o Rei da Vela. Foi uma insistência do Renato Borg, que é ator, e do Luiz Carlos Maciel, que era jornalista da época. Eles convenceram o Zé Celso a montar o Rei da Vela, e aí foi um sucesso. O Glauber Rocha foi ver, Caetano foi ver e fez uma música e tal. Então, isso que eu estou dizendo, ele foi rejeitado muitos anos depois de sua morte, em 54. Até 67 ele era rejeitado pelos artistas de ponta, né? Como o Zé Celso e o Teatro Oficina, ainda não achavam que era bom o suficiente aquele texto, né? Então, vamos devagar com essa ideia de canonizado. E, especificamente, a pergunta muito boa que você trouxe, em relação ao Estado, né, especificamente, você breve. A antropofagia, né, ela é tipo Pierre Clastre, entendeu? Ela está interessada nos povos originários, na sociedade contra o Estado. É evidente, porque para o Oswald, né, o messianismo
O patriarcado, ele está representado na igreja, no Estado, no pai e no capitalismo, que hoje a gente chama de capitalismo, né? Então, a antropofagia é contra isso. Legal. Como as coisas, tudo vai mal, né? Assim, que a Gal Costa cantava do Caetano, tudo vai mal. Mas, assim, por isso mesmo, acho que também, em relação a essa questão do Estado, acho que vale a pena não se esquecer. Não é pouca coisa em relação ao que aconteceu efetivamente na sua gestão, mas no que é simbolicamente representativo. Gilberto Gil foi ministro da Cultura desse país. Só para a gente não se esquecer que a força de uma certa linhagem modernista através do tropicalismo chegou a ocupar o Ministério da Cultura. Isso é muita coisa, eu acho. Acho, inclusive, que isso é muita coisa que, infelizmente, se relaciona com o que veio depois, porque é muita coisa. É muita coisa. Então, atiça, provoca, tem quem não goste. Não é pouca coisa isso. Isso para mim tem uma relevância. Assim. Queria concluir só lembrando, teve uma vez que a gente organizou lá no Recife um evento, um ciclo de palestras, na verdade, que a gente deu o título Modernizações Ambivalentes, né? E depois saiu um livro e tal, então, tanto no plural, né, modernizações, quanto essa afirmação da ambivalência, né? E eu acho que isso ficou muito presente aqui também nas falas, de uma ambivalência também enquanto potência, né? Ou seja, não, acho que de fato não se trata de canonizações, eu diria nem de cancelamentos, enfim, de disputas, né? De voltar ali enquanto potências estéticas que estava presente, o que é que estava dentro, o que é que estava fora, o que é que construiu, enfim, toda assim. E eu acho que essa afirmação de uma tensão, esse é um lado assim, né? Eu acho muito produtivo, né? Eu acho que não se trata de nenhuma forma de maniqueísmo, né? E tem uma coisa que o Latour falava, né? Falou uma vez, alguma coisa assim, que resolver os problemas do Brasil seria algo muito importante para o mundo. Resolver os problemas do Brasil, resolve os problemas do mundo. Olha, eu acho isso assim, eu cada vez estou mais convencido, sabe? Assim, que a tensão que é o Brasil, assim, seja nessas suas formas de pertencimento, também quem está dentro, quem está fora, mas também a complexidade, assim, quando eu voltando a ver os filmes de Glauber Rocha, assim, e lembrando e vendo, entendeu? O bolsonarismo, assim, aquela coisa meio da crítica à caricatura, assim, eu disse, gente, olha o que é o Brasil. Assim, o Brasil é um negócio que é tão assombrosamente fascinante, assim, com essas contradições, com essa, né, com uma certa tosquice, com essa ambivalência, que, enfim, eu entendo que lá ele está falando também de políticas ambientais e tal, mas eu acho que, no fundo, essa busca por a gente compreender, enfim, quem some, de fato, eu acho que pode apontar sobre uma nova formas de pertencimento, quando eu digo isso, do contemporâneo, do conterrâneo, né? Porque é assombroso a gente estar dividindo isso e muitas vezes está tão distante ou assumindo formas como se fossem somente modernas ou pré-modernas. Então, acho que assumir essa ambivalência é algo, enfim, que é um desafio, ao meu ver, filosoficamente, né? Fascinante. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês por essas reflexões tão construtivas e provocativas. A resiliência. Obrigado, gente. Então, por isso, e continua aqui.